Boa tarde aos ouvintes do programa Sujeito de Direitos. Com imensa alegria estamos retornando mais um sábado aos seus receptores com uma programação repleta de informações jurídicas. Nosso olá também você que está acompanhando esse vídeo no YouTube. Esperamos que as informações venham acrescentar a você que está estudando aí para concursos, para prova da OAB e também você que tem curiosidade de saber como é que acontece as prisões, que será o tema que nós vamos tratar hoje. Fique bem à vontade. Nosso programa conta sempre com o apoio do Posto BR. O Posto BR possui produtos 100% Petrobras, além de uma sortida conveniência, com café expresso, sorvetes que bom, lanches, gelo e jornal 0 hora. Aceita cartões Visa, Master, Banricompras e Quero. Você pode entrar em contato também com o Posto BR pelo telefone 3781-4400. E se você vai construir ou reformar, passe na Latcom, integrante da rede Construir. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua obra com o menor preço. E também contamos com o apoio da Fora Informática. Se você precisa de um computador novo, um conserto, recarga de cartucho, toners e internet via rádio, a sua solução está na Fora Informática. A Fora Informática proporciona tudo isso com a possibilidade de parcelamento em até 48 vezes. Passe na loja e confira as suas promoções. Nesse programa, então, como já dito, vamos falar sobre prisões. E para falar sobre esse tema, nós temos a participação do Dr. Thiago Vicentino de Oliveira, delegado de polícia aqui de Santo Augusto. Boa tarde, Dr. Thiago. Boa tarde, Rádio Querência, boa tarde, ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui de novo. Vamos lá, vamos responder as perguntas do sujeito de direito. Ok. Então, hoje, doutor, nós vamos tratar do tema prisões, mais especificamente das prisões processuais. Não será tratado da prisão definitiva, que é a que ocorre após o processo penal, após o trânsito em julgado. Doutor, quais são os tipos de prisões processuais? Antes de mais nada, para nós termos uma noção de prisões, por mais que o tema seja prisões, o colega agora referiu de prisões processuais, eu vou só dar uma pincelada em todos os tipos de prisões existentes no nosso ordenamento jurídico. Precisamos de dois incisos do artigo 5º da Constituição, o 61, do artigo 5º. Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. E o 67, não haverá prisão civil por dívida, salvo o responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Esses são os termos da Constituição. Então a gente pode dividir rapidamente as prisões em essas penais, que enquadra a civil do devedor de alimentos. A de depositário infiel, ela hoje não é mais aceita pelo ordenamento jurídico, em razão de tratados, de tratado internacional que o Brasil faz parte. Tem a prisão essa penal, que é referente à transgressão militar ou de crimes propriamente militares, que vai ficar à disposição, no caso da matéria da Justiça Militar, da Justiça Especial. E tem no Estatuto do Estrangeiro a prisão para fins de extradição, que é de competência do STF, só que isso daí sempre vai ocorrer essa prisão quando os requisitos da preventiva estiverem previstos. Isso não é o nosso tema do debate. Como você referiu, tem as prisões penais, que nada mais é do que a prisão decorrente de uma sentença condenatória com trânsito em julgado, e as cautelares ou processuais, que se classificam hoje com a nova sistemática em flagrante, preventiva e temporária. Lembrando que hoje as prisões, com o advento da Lei 12.403 de 2011, a prisão preventiva sempre é exceção, ou seja, ela sempre vai ser decretada quando insuficiente as medidas cautelares diversas da prisão. Então, esse já dá para ter uma noção de todas as prisões existentes no nosso país. Ok, uma pequena introdução, Sim, perfeito. Doutor, então, para nós começar falando das processuais, eu gostaria que o senhor explicasse para nós como é que se caracteriza a prisão em flagrante. A prisão em flagrante,
ela disposta a partir do artigo 302 do CPP, ela ocorre quando o indivíduo, o autor do crime, o autor da contravenção, ele é encontrado, seja pela autoridade policial, seus agentes ou particulares, ou mesmo até a vítima, cometendo a infração ou acabou de cometê-la, que é o que a gente chama pela doutrina do flagrante próprio, ou quando ele é perseguido logo após e se faça presumir que aquele indivíduo seja o autor do crime, que é o que nós chamamos de flagrante impróprio, ou o indivíduo é encontrado logo depois na posse de instrumentos, objetos relacionados ao delito, que façam presumir que ele seja o autor do crime. Esse flagrante é chamado de presumido, ou de flagrante ficto. Então, essas são as hipóteses que se pode caracterizar uma prisão em flagrante. Doutor, então, se eu entendi bem, qualquer pessoa então pode realizar a prisão em flagrante? Sim, sim. O artigo 301, até se me permite a leitura do CPP, dispõe que qualquer povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Para os policiais, esse flagrante ele é obrigatório, porque é oriundo do próprio dever legal da instituição. O particular, ele pode sim, porque por dois motivos, gera uma desordem pública, se essa pessoa tem condições físicas, né? Tudo vai depender das circunstâncias, às vezes é um roubo a banco, uma pessoa sozinha não pode levar de prisão em flagrante para 3 assaltantes, né? Com porte de um fuzil, isso daí a gente tem que deixar claro, né? Mas é uma faculdade do particular. Tanto é que no artigo 144 da Constituição dispõe que a segurança pública é dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos. Então, se na situação concreta a pessoa pode dar voz de prisão e segurar aquele indivíduo que está cometendo um homicídio e levar para a autoridade policial, isso não vai caracterizar crime algum por parte dessa pessoa que efetuou a prisão. Ok. Doutor, e admite-se o flagrante preparado? Não, esse flagrante preparado é uma construção doutrinária, né? Do nome, né, doutrinário, do flagrante preparado. Esse nome é a criação da doutrina, mas na prática é aquela situação em que o policial ou alguém prepara o indivíduo para praticar um delito e se utiliza de todos os meios para que esse crime não se consuma, né? Então, vamos supor, um agente policial chega para um indivíduo e fala: mata fulano, dá um tiro nele. E depois chama todos os outros policiais, todos ficam ali infiltrados, e quando esse indivíduo que foi instigado pelo policial vai realizar o delito, todos os policiais chegam, dão voz de prisão e falam que você está preso. Esse flagrante não é permitido, é totalmente ilegal. Tem até uma súmula do STF 145 que disciplina bem isso daí. Ok. E doutor, e o flagrante esperado é permitido? Ele é permitido porque aqui não tem a figura do agente provocador do crime, né? É apenas uma informação que a polícia recebe que naquele local e aquele indivíduo vai praticar um delito e com isso, com esse início de informação, a polícia se prepara, né, para fiscalizar essa pessoa e fazer com que ela não cometa esse crime que está por acontecer. Chega uma denúncia anônima dizendo que vai ocorrer um assalto no banco, todos os policiais cercam o banco, e quando aquele carro suspeito chegar, a polícia já está ali para dar voz de prisão, para verificar se os indivíduos estão com arma no carro, enfim. Esse flagrante ele é permitido, não tem problema nenhum. Doutor, e como é que se dá o flagrante retardado? Tá, o flagrante retardado diferido, ele é disposto em 2 leis, leis brasileiras: a lei de crime organizado, né, que ela é popularmente chamada assim, a 9.034 de 95, e a lei de drogas, a 11.343 de 2006. Na lei de crime organizado ela é chamada de ação controlada, e na lei de drogas não atuação policial. O que é isso? É a autoridade policial não efetuar o flagrante na hora que o crime está ocorrendo e esperar por um momento mais oportuno a fim de identificar outros
outros autores, outros partícipes. É uma forma de tornar a prova penal mais convincente, para que no processo se haja mais elementos para que esse indivíduo seja condenado. Eu acho que um caso seria que se tivesse apenas um policial no local, né, um crime organizado por várias pessoas, não teria como aquele policial realizar, né, a prisão em flagrante de todo aquele bando, né? Então ele se prepara, né, retarda um pouco, né? Também seria... eu até digo que não é tanto nesse aspecto. Não é pela questão assim da segurança do policial, não. Eu não vou efetuar porque eu estou sozinho e eu sozinho não vou conseguir. Não é tanto nesse sentido, é no sentido de assim, eu consigo identificar numa organização criminosa, como é o caso aqui de Santo Augusto, obviamente, pode ser que exista, mas não é nessa temática, mas uma organização criminosa em que, quando a polícia inicia uma investigação, a primeira prova que surge, o delegado já quer pedir a prisão de todos, já quer formar um inquérito para aquela única prova. Isso daí vai ficar fraco lá na frente, né, para o futuro processo. Então, se tem esse mecanismo para que a gente retarde a ação, veja o crime ocorrendo, né, e a autoridade policial não vai ser responsabilizada por não prender, e aí entra a questão anterior, que eu tenho a obrigação de prender quando o crime está ocorrendo, mas nesse caso não vai ser responsabilizado. Né? Na lei de crimes organizados não depende de uma autorização judicial para isso. Agora, já na lei de drogas, para que eu aja dessa maneira, eu tenho que estar sob uma supervisão da autoridade judiciária, no caso, com uma determinação judicial para isso. Doutor, ainda sobre prisão em flagrante, ocorre prisão em flagrante nos crimes de menor potencial ofensivo? Ocorre, assim, no flagrante a gente pode dividir da seguinte maneira: a voz de prisão, né, você está preso, a condução dessa pessoa até a delegacia e a lavratura do flagrante. Então, de certo modo, caberia a prisão em flagrante no aspecto da voz, né, de você chegar no indivíduo e falar: você está preso pela ameaça que eu acabei de presenciar, estou te conduzindo até agora à delegacia, essa pessoa vai ter que ir. E só que na delegacia, a partir do momento do registro de ocorrência, por ser um crime de menor potencial ofensivo, a lei dispõe que se esse autor se comprometer a comparecer no juizado especial numa data a ser marcada, né, se evita essa condução ao cárcere. Caso ele se negar a esse comprometimento, aí sim a gente vai verificar, de acordo com a pena máxima em abstrato do delito, ele vai poder sim ser levado ao presídio. Uma injúria, uma ameaça, uma lesão corporal simples. Sim. Cabe relembrar que no programa passado a gente até falou sobre os crimes de menor potencial ofensivo, né? E explicou, né, que os crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima, né, seja de 2 anos, né? E as contravenções penais também, né? Cabe relembrar, né? Às vezes o ouvinte, né, não sabe o que é o crime de menor potencial ofensivo, né? Para que possa esclarecer, né? Possa ser um entendimento completo. Perfeito. Doutor, e quanto tempo pode durar a prisão em flagrante? Hoje, com o advento dessa lei que eu mencionei há pouco, a 12.403 de 2011, com a lavatura do auto de prisão em flagrante e o encaminhamento ao Poder Judiciário, hoje o juiz tem 3 alternativas: ou ele relaxa a prisão ilegal, ou seja, ele entendeu que aquela prisão do delegado é totalmente descabida, ilegal, ou ele vai converter em prisão preventiva, caso nenhuma outra medida cautelar seja adequada ou necessária para o caso concreto, ou o juiz vai conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Esse é o tempo, por exemplo, do flagrante. Hoje a prisão em flagrante não mantém ninguém preso por si só. Ninguém vai ser encontrado no presídio: estou preso em flagrante há 2 anos. Isso não existe. Isso não existe. Agora, a situação do flagrante, né, em quanto tempo se dura o flagrante dura enquanto tiver perseguição pela polícia. Essa história rotineira das 24 horas, isso daí não existe. 24 horas é o prazo para o delegado entregar a nota de culpa ao indiciado e para remeter o auto de prisão à autoridade judiciária.
Né? Então isso daí é uma dúvida, às vezes até normal de quem é leigo, mas é interessante que se esclareça. Sim, isso daí. É interessante sanar, né, que o flagrante não tem limite, né? Não. Se há uma hora, um dia, pode durar até um mês, né? Um mês. Desde que não se encerre a perseguição, né? Sim, policial. Perseguição por aquele que cometeu o delito. Isso, perfeito. Doutor, como é que se caracteriza então a prisão preventiva? O senhor comentou agora que a prisão em flagrante ela pode ser convertida, né, em prisão preventiva. Como é que ocorre a prisão preventiva? A prisão preventiva, como eu mencionei rapidamente na primeira questão, ela é exceção, ela é a última medida a ser adotada hoje com a nova sistemática. Então, quando se verificar um caso concreto, por exemplo, a autoridade policial, eu vou falar por mim, ela entende que a medida é necessária e adequada ao caso concreto, ou seja, não tem nenhuma outra disposta em lei que caiba, que vá surgir efeitos para o caso concreto. Tá? Então, isso eu vou estar fundamentando esse pedido à autoridade judiciária. Se o crime que está sendo investigado, se a pena máxima em abstrato, ou seja, a pena máxima prevista em lei, for superior a 4 anos, eu já estou no caminho de uma prisão preventiva, mas ainda não acaba. Por exemplo, se o agente for reincidente, no caso ele cometeu um crime que a pena máxima não é 4 anos, mas ele é reincidente, eu já estou no caminho por uma prisão preventiva. Ou se aquele crime que está sendo apurado envolver violência doméstica violência contra a mulher no âmbito doméstico, como violência contra a criança, contra idoso, enfermo, pessoas com deficiência, e ela servir para manter as medidas protetivas de urgência, também já estou no caminho com a prisão preventiva. Por que eu digo isso? Porque são vários requisitos, né, para até mostrar de tão drástica que ela é, que não é qualquer crime da autoridade judiciária, do delegado, do governo dela, que a prisão vai passar a ser decretada. Além desses requisitos, né, aquela pessoa que está sendo investigada tem que estar lesando a ordem pública ou a ordem econômica, ou seja, se ela continuar solta, né, se ela continuar solta, ela vai estar disposta a cometer outros delitos e vai tornar a sociedade totalmente de maneira assim fragilizada. Até também outro requisito da prisão preventiva é se for conveniente para instrução criminal. Esse indivíduo que está sendo investigado, ele está forjando provas, ele está aliciando testemunhas. Esse é um outro requisito também que tem que estar preenchido. Ou para assegurar a aplicação da lei penal. O que significa isso? Aquele indivíduo está foragido ou está disposto a fugir do distrito da culpa. Para quê? Para não se ver processado. Então, tendo todos esses requisitos preenchidos, a autoridade judiciária, no caso o juiz de direito, vai analisar, após representação do delegado, do promotor, até do querelante, no caso de ação penal privada, né, se é o caso daquele indivíduo responder o processo preso. Né? É interessante para quem é do ramo direito, já conhece, ou quem não é, quer consultar o artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal. São vários os requisitos que devem estar presentes. Sim, que é muito esclarecedor, né, doutor? Porque às vezes as pessoas pensam, né, mas fulano e tal, né, cometeu tal delito, né, e está solto, né? Então, um requisito desse que não esteja preenchido, não tem como o juiz deferir o pedido de prisão. E até certo que o delegado não testa, porque sabe que é ilegal, né? Um homicídio é um crime gravíssimo. É um crime contra a vida. Sem a vida você não tem nenhum outro direito. Mas se no caso concreto aquele indivíduo que praticou não está oferecendo risco para qualquer outra pessoa, se aquele crime que ele cometeu foi por questão de uma vingança, se ele não tem antecedentes policiais, entendeu? Bem provável que ele não vai ser preso hoje com a nova sistemática de maneira preventiva. Sim. Mesmo sendo crime grave, de natureza muito grave. Sim, a prisão é exceção, né? Sim, exceção. Não é a regra. E a não prisão não quer dizer impunidade. Né? Às vezes, para os olhos do leigo, prisão significa punição. Né? Mas é
bem como você falou, o tema hoje é prisão processual, prisão cautelar, né, durante o processo, durante a investigação. Ainda não se sabe, né, se realmente essa pessoa é culpada, né, pelo delito, né? Sim, mesmo que a gente até, por conhecimento, né, por ter mais ou menos ciência das provas, né, a gente já imagina que haverá uma condenação. Mas a Constituição, né, ela prevê, né, que a pessoa seja considerada, né, inocente, né, até o trânsito ser julgado. Né? Sim, perfeito, é isso mesmo. Então é bom a gente até prova contrário. Ok, doutor. E ainda falta a última prisão, né, processual, que é a prisão temporária. Como é que ocorre a prisão temporária? A prisão temporária, ela é disciplinada na Lei 7.960 de 89. É uma prisão que, se ocorrer, só vai ocorrer na fase do inquérito policial, tá? As questões de necessidade e se a medida é adequada ou não também vão ser analisadas pelo juiz quando da sua decretação, né, dessa prisão. Mas os requisitos específicos da prisão temporária estão dispostos nessa lei, que basicamente o que é? A prisão ela é imprescindível para as investigações do inquérito policial. Esse indivíduo que está sendo investigado, ele pode estar, no caso ali, sendo testemunhas, pode estar forjando provas, sim ou não. Esse indivíduo está não fornecendo elementos suficientes para a sua identificação ou não tem residência fixa. No caso, um desses dois requisitos tem que estar preenchido. Ou esse da prisão ser imprescindível para a investigação, ou o indiciado não fornecer elementos necessários. Estando um deles preenchidos, além disso, ele tem que ter praticado, no caso está sendo investigado, por alguns crimes que estão dispostos nessa lei. Não é qualquer crime. No caso, tem homicídio doloso, tem sequestro, tem estupro, tráfico de drogas. Um simples furto não vai possibilitar que esse indivíduo que esteja sendo investigado seja preso temporariamente, por exemplo. Sim. E, doutor, essa prisão temporária, né, cabe esclarecer que ela não é deferida de ofício pelo juiz, né? Ela é requerida pelo delegado, né? Ou pelo Ministério Público. Sim. Ela tem que ser, tem que haver a representação do delegado ou do promotor, né? Isso daí faltou dizer. Já que antes já se sabia disso, já tinha previsão legal, até aquela sistemática do nosso ordenamento. E agora, com o advento dessa nova lei, não há dúvidas que na fase de investigação o juiz nunca vai decretar de ofício uma prisão processual, e no caso a prisão temporária se encaixa nela. Doutor, e por quanto tempo pode uma pessoa permanecer presa temporariamente? Como é para fins de investigação, o prazo não pode ser muito. Então, a regra é que a prisão temporária dure 5 dias, prorrogados por mais 5, a depender de uma representação do delegado ou requerimento do promotor, né? E isso vai ficar a crivo do judiciário definir ou não. No caso da lei de crimes hediondos, crimes considerados hediondos pela lei e equiparados a hediondos, esse prazo ele é um pouco superior, no caso 30 dias, passível de serem prorrogados por mais 30. Até 30, até 5, às vezes o juiz pode deferir 4 dias, né? No caso comum, ou por exemplo 30 dias pode deferir 10 dias da temporária, aí vai ser passível de prorrogação pelo prazo anterior, no caso 10 mais 10. Né? Geralmente é o prazo cheio, depende de na prática. Doutor, e por fim, gostaria que o senhor esclarecesse para nós uma questão curiosa, né, que é a prisão domiciliar. Né? Quais são os casos que admitem a prisão domiciliar? A prisão domiciliar como medida cautelar, ela foi criada agora com essa nova lei, a Lei 12.403 de 2011. Né? Ela vai ser sempre substitutiva à prisão preventiva. Né? Sempre que aquela pessoa tiver sido presa preventivamente, né? Mas, por exemplo, ela for maior de 80 anos, extremamente debilitada por motivos de doença grave,
se essa pessoa tem que cuidar de criança menor de 6 anos, ou com deficiência, ou condições especiais. Era a única pessoa existente para cuidar de uma criança nessas circunstâncias. De uma gestante, se esse investigado ou réu é uma mulher gestante a partir do 7º mês de gravidez ou de alto risco, desde fundamento ao juiz, essa prisão preventiva pode se tornar uma prisão domiciliar, que essa vai ser considerada assim, indivíduo recolhido no seu domicílio, na sua residência, só podendo sair por ordem judicial. Que essa prisão domiciliar ela não se confunde com a prisão domiciliar da LEP, que é da Lei de Execuções Penais, quando já tem uma sentença condenatória, a pessoa está cumprindo a pena, mas por estar preenchido alguns requisitos da lei, ela vai cumprir esse restante da pena, a pena total, em seu domicílio. Né? Para quem quiser verificar os requisitos da prisão domiciliar, no caso da sentença condenatória, já irrecorrível, verifique o artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Já foge um pouco do nosso tema, né? Mas é um pouco da diferença. Sim, com certeza. Bom, então nós estamos encerrando o programa Sujeitos de Direitos. Agradecemos a sua audiência, né? E aqueles que eventualmente tiverem alguma dúvida ou uma sugestão para os nossos próximos programas, envie-nos um e-mail. Nosso e-mail é sujeitosdireitos@hotmail.com. E se você quiser rever alguns dos nossos programas, basta acessar o site www.youtube.com e procurar pelo programa Sujeitos de Direitos. Com a participação do Dr. Thiago, nós já temos um vídeo disponibilizado no YouTube, né, com o tema Inquérito Policial. Acesse o site e confira o programa. E também o programa de hoje, em breve, né, será disponibilizado. Dr. Thiago, para mim é uma satisfação poder receber o senhor, né, novamente no nosso programa. Eu agradeço a sua colaboração, também a sua disponibilidade, né, e com certeza, né, as informações jurídicas trazidas aqui pelo senhor vão ser de extrema utilidade, né, à comunidade santo-augustense e regional, né, sanando, né, a curiosidade que às vezes as pessoas têm, né, referente à prisão, né, que é um caso de exceção e não é a regra, né. Sempre que o senhor quiser retornar, o programa Sujeitos de Direitos está de portas abertas e a palavra fica à sua disposição aí para fazer as suas considerações finais. Agradeço mais uma vez o convite e estarei sempre à disposição, seja da rádio, seja de toda a comunidade. A Polícia Civil está aí, está 24 horas trabalhando, tá? Horário de expediente, 8h30 até o horário do almoço, depois 1h30 até as 18 horas, sempre vai ter um delegado e um servidor na delegacia. Se ocorrer de ser um caso de acionar a Polícia Civil, nós temos equipe volante com sede em 3 passos, sob a supervisão de um delegado de polícia. Pode ser que a semana seja eu, seja outro, mas a polícia, que eu quero dizer, está sempre à disposição. Talvez o policial não vai estar ali na delegacia por questões de efetivo, enfim, mas a gente está sempre à disposição. Denunciem crimes que estiverem correndo nos bairros. Tenho medo de denunciar. Tem denúncia anônima, vários trabalhos nós realizamos aí com denúncia anônima. Só quem participou sabe do efeito que deu, né? Muita gente critica, às vezes, uma falta de trabalho, não só que o trabalho está sendo feito da maneira correta. E sem a ajuda da cidade, esses trabalhos não poderiam estar sendo realizados. E a gente está aqui para isso, é para servir e proteger, então não pode ter medo de polícia. Né? Muita gente tem medo de ir à polícia, a polícia é para ajudar. E é isso aí, gente, estamos aqui, sem muito formalismo. Ok, doutor, muito obrigado. Então, com o apoio do Posto BR, Loja Blatcom, integrante da Rede Construir, Fórum Informática, estamos encerrando o programa Sujeitos de Direitos. Desejamos a todos um ótimo final de semana e até o próximo programa.